Sem nada, ela bateu na porta de um milionário virgem. Ele fez um pedido que a deixou sem palavras. O envelope amassado ainda tremia nas mãos de Lívia enquanto ela apertava o casaco surrado ao redor do corpo magro. Despejo por inadimplência. Acumulada, dizia a folha em letras que pareciam gritar. A síndica foi clara naquela manhã. Ou paga ou sai. Até sexta. Hoje era quinta-feira. Mateus tossia no sofá, enrolado em uma manta fina. O termômetro marcava febre. Ela abriu a geladeira e encarou o nada. Nem leite, nem pão. Apenas uma garrafa d'água e 2 ovos. E mesmo os ovos, ela hesitava em usar. Talvez amanhã. Talvez nunca. Seu olhar caiu sobre um recorte antigo de jornal colado na parede com fita adesiva. Ivan Monteiro, gênio da tecnologia, bilionário aos 28, desaparece da vida pública após escândalo com a família. Era só mais uma história para o mundo, mas para ela era uma chance. Naquela noite chuvosa, Lívia vestiu o irmão com o melhor que tinha. Uma calça de moletom remendada, um agasalho largo e as únicas meias sem furos. Enrolou-o num cobertor e o carregou no colo até o ponto de ônibus. Pegou 2 coletivos. Um levou 1 hora, o outro mais 40 minutos. Desceu em frente ao portão da mansão Monteiro. O portão de ferro parecia algo saído de um filme. Alto, silencioso, com câmeras nos cantos e uma interfonia digital. Do lado de dentro, árvores cobriam parte da visão e o som da chuva batendo nas folhas parecia zombar de sua coragem. Lívia apertou o botão 1, 2, 3 vezes. Você está na residência Monteiro. Por favor, identifique-se. A voz metálica a surpreendeu. Ela engoliu em seco. Meu nome é Lívia Andrade. Eu preciso de ajuda. Silêncio. É urgente. Meu irmão está doente. Eu não tenho para onde ir. Sei que isso parece loucura, mas só quero falar com alguém. Mais silêncio. Quando ela já pensava em virar as costas, ouviu um som leve de tranca sendo destravada. O portão se abriu lentamente, como se testasse sua intenção. Uma câmera girou, a encarando. Então, uma voz masculina, real, profunda e pausada, saiu dos alto-falantes. 5 minutos, entre, sozinha. Ela hesitou, olhando para o irmão dormindo em seu colo. Ele está com febre. Não posso deixá-lo. Um novo silêncio. Depois, um clique. O portão se abriu por completo. O caminho até a porta principal era longo, ladeado por pedras bem dispostas, e um jardim absurdamente bem cuidado, mesmo debaixo da tempestade. Quando chegou à porta, ela já estava ensopada, os pés pesados de lama, o coração batendo forte. A porta abriu antes que ela pudesse bater. Ele estava ali, em pé, alto, magro, com cabelos escuros caindo sobre a testa. Vestia roupas simples, camisa de algodão, calça preta e meias grossas. Não usava sapatos. Os olhos, no entanto, eram o que mais chamavam a atenção. Azuis, muito claros, intensos e cansados. Um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. Você é Ivan Monteiro? Ela perguntou sem fôlego. Sou. Ele olhou para Mateus. Ele está doente? Ela assentiu. Gripe forte. Está com febre. E não comeu nada hoje. Nem ontem direito. Ivan ficou em silêncio. Então, desviou o olhar e fez um gesto breve com a cabeça. Sala da esquerda. Tem uma manta e uma lareira. A cozinha fica ao fundo. Prepare algo para ele. Ela entrou, os pés molhados tocando o mármore liso. O ar morno da casa parecia outra realidade. O silêncio era espesso, como se há anos ninguém falasse alto ali. Depois de colocar Mateus no sofá e cobri-lo com uma manta quente que encontrou, ela preparou uma sopa rápida com os ingredientes que encontrou na despensa, e tudo perfeitamente organizado, limpo e intacto. A sopa cheirava bem, mas Lívia não comeu. Deixou tudo para o irmão. Ivan a observava da entrada da cozinha, silencioso. Por que me deixou entrar?
Ela perguntou finalmente. Ele desviou o olhar desconfortável. Por que ninguém? Mas bate aqui. Ela se sentou cansada. Se for me mandar embora agora, tudo bem. Mas obrigada por... isso. Apontou para o cobertor e a sopa. Ivan caminhou até a sala, olhando o menino dormindo. Depois, virou-se para ela. Eu não gosto de gente, mas gosto de verdades. Fez uma pausa. Pode ficar por 30 dias. Ela arregalou os olhos. O quê? Você e seu irmão, 30 dias. Comida, abrigo e roupas. Mas com uma condição. Ela o encarou, tensa. Qual? Você vai responder uma pergunta por dia. Só uma, mas com honestidade absoluta. Se mentir, sairá na hora. Lívia respirou fundo. Havia dormido em corredores de hospital e em escadas de igreja. Já implorara por restos de pão. A ideia de responder perguntas era, perto disso, quase leve. Quase. Tudo bem, disse. Aceito. Ivan a observou por mais um instante. Depois virou-se e desapareceu pelo corredor. Lívia olhou em volta. Aquela casa era silenciosa, luxuosa e assombrosamente triste. E aquele homem, por mais estranho que fosse, carregava nos olhos o mesmo peso que ela conhecia tão bem. Solidão. Ela encostou a cabeça na parede, olhando para o teto alto da mansão. Pela primeira vez em dias, sentiu-se segura, mas também inquieta. Quem era, afinal, Ivan Monteiro? A mansão era silenciosa como um santuário, mas não havia paz ali. Apenas o som dos próprios pensamentos, ecoando nos corredores longos, entre móveis caros e frios. Lívia acordou no quarto de hóspedes com lençóis limpos, mas o coração, ainda pesado de estranheza. Era difícil confiar, difícil baixar a guarda. No segundo dia, encontrou o primeiro bilhete debaixo da porta. Escrito à mão, em letras firmes e discretas. Qual a sua lembrança mais triste da infância? Ela segurou o papel por alguns minutos antes de responder. Pensou em ignorar. Pensou em mentir. Mas lembrou do acordo. E mais ainda, do olhar vazio daquele homem que a havia deixado entrar. Respondeu com sinceridade. Foi quando minha mãe morreu, no meu aniversário de 10 anos. Ela estava doente fazia meses. Não tivemos bolo nem vela, só o silêncio e o barulho da ambulância. Dobrou o bilhete, deixou-o no mesmo lugar e foi cuidar de Mateus, que melhorava aos poucos. No dia seguinte, outro papel apareceu. Você já odiou alguém? As perguntas continuaram, e com elas a estranha rotina. Nos primeiros dias, os bilhetes eram diretos, frios. Mas algo mudou. Ivan começou a escrever mais. Pequenas observações, quase humanas. Você escreve com letras apertadas quando está com raiva, ou seus silêncios dizem mais que suas respostas. E Lívia, sem perceber, começou a esperar pelas perguntas. Havia algo terapêutico naquela troca silenciosa, como se alguém finalmente a visse, não como uma estatística de pobreza, mas como uma mulher, ferida, mas ainda viva. Na sexta noite, ela respondeu à pergunta mais difícil até então. Você já teve medo de não ser suficiente? Ela escreveu devagar, cada palavra doendo. Todos os dias, quando vejo meu irmão dormir e percebo que ele confia em mim mais do que deveria, quando olho no espelho e vejo que sou só uma menina fingindo ser forte, quando me lembro do que não consegui salvar, minha mãe, minha dignidade, minha paz. Na manhã seguinte, não houve pergunta. Apenas uma folha em branco com uma frase. Você é suficiente, mesmo quando ninguém disse, mesmo quando você mesma duvida. Ela leu várias vezes, como se aquelas palavras fossem um cobertor que aquecia algo há muito tempo congelado. Com o passar dos dias, ela começou a notar os pequenos sinais de Ivan pela casa. Livros deixados sobre a mesa, xícaras vazias, portas entreabertas. Mas ele nunca aparecia. Era como um fantasma observador. Mateus gostava dali.
Tinha brinquedos, comida e até risadas. Certa tarde, enquanto ele brincava com um quebra-cabeça novo, Lívia encontrou mais um bilhete. Mas não havia pergunta. Apenas uma confissão. Eu odeio portas abertas. Me lembram de coisas que nunca fechei. Ela respondeu com uma frase só. Talvez eu possa te ajudar a fechá-las. Naquela noite, não houve bilhete. Nem no dia seguinte. Ela sentiu falta. Sentiu-se exposta por ter oferecido algo. Mesmo em palavras. O silêncio voltou. Denso. Foi só na terceira noite que ela o viu. Lívia levantou de madrugada para buscar água. Ao passar pela cozinha, viu luz acesa. Parou. O coração acelerou. Ele estava ali, parado ao lado da pia. Roupas simples, cabelo bagunçado. Observava uma panela no fogão. Uma panela onde ela havia deixado sopa para esquentar por hábito. Ele não disse nada. Nem ela. Mas quando seus olhos se cruzaram, foi como se todo o silêncio dos últimos dias se tornasse um idioma compreendido apenas por dois estrangeiros da dor. Ela se aproximou sem pressa. Pegou a concha. Serviu um pouco da sopa num prato, depois num segundo. Colocou na mesa. Ele continuava parado, observando. É para Mateus, ela disse baixinho, referindo-se ao primeiro prato. Ele assentiu com a cabeça, em silêncio. Serviu-se em seguida e comeu, devagar. Ela não saiu da cozinha. Lavou os pratos, com ele ainda ali. Eles não trocaram palavras, mas também não havia desconforto. Era como se aquela presença mútua fosse suficiente por hora. Naquela noite, ela dormiu com o coração leve. Pela primeira vez, não por ter sido ouvida, mas por ter escutado também. Talvez ele não fosse apenas um milionário excêntrico. Talvez fosse alguém tão perdido quanto ela. O céu desabou sobre a cidade como se o mundo precisasse lavar a alma. Raios cortavam o horizonte escuro e a mansão, sólida e silenciosa, parecia estremecer com cada trovão. Lívia fechou as janelas. Do quarto às pressas, protegendo Mateus, que dormia mais profundamente a cada dia, graças ao calor, à sopa e talvez à paz tardia. Foi quando a luz se apagou, um estalo seco, depois escuridão. Por instinto, Lívia segurou uma vela do criado mudo e acendeu com o isqueiro que sempre carregava. A casa, tão cheia de tecnologia, agora parecia voltar no tempo. Os corredores longos e os quadros antigos projetavam sombras altas e inquietantes. Ela pegou Mateus nos braços e foi para a biblioteca, onde sabia que o vento não alcançava tanto e onde havia estantes espessas que abafavam o som da chuva. Deitou o irmão num dos sofás, cobriu-o com um cobertor e começou a ler em voz baixa. Um dos livros da prateleira, uma coletânea de contos, virou seu refúgio. Lia mais para si do que para ele. Sentia as palavras como se fossem mantas costuradas em silêncio. Ele nunca amou, mas conhecia a dor como se fosse velha amiga. Leu, quase num sussurro. Foi então que ouviu passos lentos, suaves. Virou-se com a vela tremendo nas mãos. Ivan estava ali, segurando 3 velas acesas em castiçais antigos, os cabelos desgrenhados, a camisa levemente amassada, os olhos iluminados pela luz oscilante. Havia algo nele que parecia mais humano naquela escuridão. Você está bem? Ele perguntou, olhando para Mateus. Estamos. Ele dorme melhor com histórias, respondeu. Ivan caminhou até uma mesinha e deixou os castiçais ali, criando um pequeno círculo de luz morna. Sentou-se na poltrona ao lado do sofá. O gerador demora um pouco para reativar, explicou. Eu, normalmente, não fico por aqui quando isso acontece. Costumo me isolar no andar de cima, mas achei que seria bom acender as velas. Para vocês. Lívia assentiu, surpresa por vê-lo ali. Não só fisicamente, mas presente, sem o véu da distância. Onde aprendeu a gostar tanto de livros? Ele perguntou, olhando para os volumes ao redor. Minha mãe lia para mim, antes de tudo piorar.
Depois que ela partiu, os livros eram a única coisa que não me abandonava. Ele fez um leve gesto com a cabeça. Entendia. Mais do que dizia. Você? Ela perguntou. Por que essa biblioteca inteira se parece com você? Ivan sorriu, um sorriso breve e tímido. Porque é aqui que eu me escondia. Desde criança. Antes mesmo de ser rico. O silêncio caiu sobre eles, mas era confortável, como um cobertor em noite, fria. Depois de um tempo, ele quebrou o silêncio. Você já se perguntou por que eu nunca aparecia? Lívia respondeu com honestidade. Já, todos os dias, mas nunca achei que tivesse o direito de perguntar. Ivan olhou para o próprio colo pensativo. Então falou com uma voz baixa, quase trêmula, porque eu tenho medo. Não de pessoas exatamente, mas do que esperam de mim. A maioria só quer saber o que tenho, não quem sou. Isso me tornou invisível, de um jeito diferente do seu. Ela o olhou surpresa. Ele prosseguiu, hesitante. Eu nunca estive com ninguém. Nunca fui tocado com verdade, nem beijei uma mulher. Nunca confiei o suficiente. Nunca quis ser mais uma história nas bocas dos outros. Lívia sentiu algo apertar no peito. Não era pena, era compreensão. Não é vergonha nenhuma, ainda mais quando se espera o que vale a pena. Ivan levantou os olhos. Os dois estavam mais próximos agora, partilhando o mesmo calor frágil das velas. Havia ternura no ar, mas também uma urgência silenciosa, como se aquele instante pudesse se desfazer se alguém respirasse mais fundo. Você é diferente. Lívia, nunca te vi pedir, nunca te vi fingir. Você existe aqui dentro como se tivesse pertencido desde sempre. Ela não soube o que responder, apenas sentiu. E quando ele se inclinou, devagar, seus olhos pediam permissão. Ela não recuou. Os lábios se tocaram como se não quisessem quebrar o momento. Um beijo calmo, respeitoso, sem pressa, quase um sussurro de pele contra pele. Mas ali, naquela troca silenciosa, houve mais verdade do que em todas as palavras que já disseram um ao outro. Foi breve e eterno. Quando se afastaram, nenhum dos dois disse nada. Só se olharam como quem descobre que não está mais sozinho no mundo. Ivan se levantou primeiro. Boa noite, Lívia. Boa noite, Ivan. E mesmo após ele sair, ela permaneceu ali, com o coração ainda quente e o eco do beijo nos lábios. Pela primeira vez, desde que perdera tudo, ela não sentiu falta de nada. Os dias na mansão deixaram de ser contados. Lívia já não olhava o calendário com ansiedade. E Mateus parecia crescer em paz, como se a infância perdida estivesse, pouco a pouco, sendo devolvida em fragmentos de normalidade. Ivan agora aparecia com frequência. No início, observava, de longe, o menino brincando no jardim, Lívia dobrando roupas, o vapor da sopa subindo da panela. Depois começou a participar. Sentava-se na sala, fazia perguntas baixas para Mateus, sugeria músicas, indicava livros. Com Lívia, os silêncios diminuíram. Os olhares não. Ela o via em pequenos gestos, como quando ele limpava os próprios óculos antes de falar, ou quando desviava o olhar ao rir. Ele ainda era reservado, mas cada passo dele em direção ao mundo era um passo dela em direção à esperança. A mansão, antes feita de muros, agora parecia abrigo. Ainda assim, dentro de Lívia, havia algo que resistia, um receio que não se dissipava completamente. Ela sabia o que era ter algo arrancado. E medo de acreditar demais era o que a mantinha alerta. Numa tarde morna, Ivan apareceu com uma caixa nas mãos. Estava nervoso, mas determinado. Quero te mostrar uma coisa, disse, guiando-a até a sala de música, um cômodo que ela nunca havia explorado. Lá dentro, paredes forradas de discos, partituras antigas e um piano imponente no centro.
Ele abriu a caixa e tirou de lá dezenas de cartas, contratos, papéis com selos oficiais. Antes de você chegar, eu havia decidido encerrar tudo. Fechar contas, vender propriedades, doar cada centavo. Eu achava que não fazia mais sentido existir se eu só servia como número. Já tinha escrito até a carta de despedida. Lívia engoliu seco. Por quê? Perguntou quase num sussurro. Porque eu estava sozinho demais para continuar fingindo que a vida fazia sentido. Ela baixou os olhos. Mas aí você chegou, com aquele bilhete de despejo nas mãos, com o irmão no colo, com um olhar que não me pediu nada, mas me mostrou tudo. Ivan respirou fundo. Seus olhos estavam fixos nela, como se aquelas palavras o rasgassem por dentro. Você me deu um lar, sem perceber. Você e o Mateus. Vocês encheram esse lugar de verdade. Por isso eu quero pedir algo. Lívia prendeu a respiração. Fique, mas não como hóspede. Fique como minha família. Ela o encarou, imóvel. Não estou falando de caridade, nem de resgatar alguém. Estou falando de construir algo novo. Você me mostrou como é ser visto. Eu quero isso todos os dias, com você, com Mateus. Quero viver uma vida real. Lívia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou para o irmão dormindo no sofá da sala de estar. Depois, para Ivan, aquele homem que costumava se esconder atrás de portas trancadas, agora estendia a alma, vulnerável, não com promessas vazias, mas com verdade. Mas ela ainda se sentia quebrada. Eu não sei se consigo, murmurou. Sou cheia de falhas, ainda tenho medo, e você é bom demais para alguém como eu. Ivan se aproximou, mas respeitou o espaço dela. Você é exatamente o que eu procurei a vida toda. E o mais bonito é que você chegou quando eu nem procurava mais. Ela levou as mãos ao rosto, as lágrimas silenciosas escorrendo sem esforço. Eu tenho tanto medo, Ivan. Eu também, ele disse. Mas se formos juntos, talvez o medo se transforme em algo menor. Por longos minutos ninguém falou. Só o som do vento entre as cortinas e a respiração leve de Mateus preenchiam a sala. Ela olhou para as paredes, para o piano, para aquele homem, e mesmo sem dizer sim, o silêncio que se instalou entre eles foi diferente. Era um silêncio de algo que nascia, de um mundo que se permitia ser refeito. Ela não respondeu naquela noite, nem no dia seguinte, mas ela ficou. E Ivan entendeu que às vezes o sim mais profundo vem primeiro nos gestos, não nas palavras. A manhã amanheceu nublada, como se o céu também estivesse em silêncio, aguardando uma resposta. Lívia olhou para a mansão ainda adormecida. Mateus dormia profundamente, com os cabelos bagunçados e os pés descobertos. Ivan, segundo a governanta, havia passado a noite em claro. Ela vestiu o casaco mais simples que tinha, pegou a bolsa gasta e saiu sem avisar. Precisava respirar. Precisava lembrar de onde tinha vindo. O táxi a deixou no mesmo lugar onde tudo quase se desfez. O antigo prédio onde morava com Mateus ainda estava lá, cinza, com a fachada descascando e a calçada rachada. A janela do antigo apartamento estava aberta, como se esperasse o retorno de alguém que nunca viria. Andou pelas ruas que conhecia de cor. Viu a banca de jornais, onde costumava pegar revistas descartadas para Mateus recortar. Passou pelo mercado, onde pedia ossos e legumes que seriam jogados fora. Viu duas crianças dividindo um pastel na calçada, rindo com a boca suja de óleo. Aquilo a atingiu de forma cruel. Ela também havia rido, mesmo na fome. Também havia feito do pouco um refúgio. Mas agora sabia que era possível querer mais. Não em coisas, mas em dignidade. Em paz. Sentou-se num banco de praça. Tirou da bolsa um papel que guardava desde o primeiro dia na mansão, o bilhete de despejo. Ele agora estava amarelado e amassado. Mas era a lembrança viva do fundo do poço e do começo de tudo. Lívia não queria depender de ninguém.
Mas também entendeu que há força em permitir-se ser cuidada, que há coragem em confiar. Quando o sol começou a romper as nuvens, ela se levantou. Sabia o que fazer. Voltou à mansão como quem retorna a um porto. Ao entrar, a governanta não disse nada. Apenas sorriu, como quem já sabia. Lívia foi direto à sala, onde Ivan costumava se esconder do mundo. Ele estava lá, sentado, inquieto, os dedos trêmulos. Ela entrou devagar. Ele levantou o olhar. Por um instante, nenhum dos dois falou. Você saiu, ele disse com a voz baixa. Fui lembrar quem eu sou, de onde vim. Ivan assentiu, sem coragem de perguntar mais. Lívia caminhou até ele. Os olhos estavam marejados, mas firmes. E então, ele arriscou. Ela respirou fundo. Eu aceito ficar, mas não como caridade, só se for de igual para igual. Por alguns segundos, Ivan pareceu perder o chão. Os olhos encheram-se d'água, mas ele não deixou cair. Abriu uma pequena caixinha que tirou do bolso. Lá dentro, um anel simples, sem pedras, sem ouro brilhante, apenas prata polida com delicadeza. Não é um pedido de casamento, ainda não. É um símbolo de que aqui você tem lugar, de que essa casa é sua, de que a gente começa uma história nova, juntos, sem pressa. Ela sorriu. Pegou o anel com delicadeza e colocou no dedo. Então, vamos escrever essa história. E naquele momento, sem aplausos, sem promessas, começou uma nova vida. Os dias que se seguiram foram os mais leves que já viveram. Mateus corria pelo jardim, agora mais forte, com cor no rosto. Tinha brinquedos novos, mas ainda preferia inventar castelos de caixa de papelão. Ivan passou a trabalhar em casa com as janelas abertas ouvindo a música da vida real. Risadas, passos, o assobio de Lívia ao cuidar das plantas. E ela começou a escrever. Usava um caderno simples, comprado numa livraria do bairro. Nele anotava tudo, desde o primeiro. Já com fome até o primeiro sorriso de Ivan. Escrevia não para esquecer, mas para lembrar. Lembrar que existiu dor, mas também superação. Que existiu abandono, mas também acolhimento. Lívia descobriu que o amor não precisava ser um conto de fadas. Bastava ser verdadeiro. Bastava haver escolha, todos os dias. E o final feliz. Afinal, não era a mansão, nem o dinheiro. Era o recomeço, com dignidade, com amor, com futuro.